Você se preocupa com o que o seu filho faz durante a pandemia? A Organização Mundial de Saúde divulgou um estudo que garante que crianças de até 4 anos devem passar, no máximo, 1 hora em frente às telas de TV, computador, celular, tablets, de forma sedentária. Para quem tem até 1 ano, não é recomendado ter contato com esses equipamentos. O estudo também apontou que crianças de até 5 anos de idade devem passar menos tempo sentados, ter melhor qualidade de sono e mais tempo para atividades físicas para um crescimento saudável. Nos casos de sedentarismo, a Organização Mundial de Saúde encoraja a leitura e a contação de histórias. Quer saber mais? Então fique ligado, está no ar o Educação. Meus convidados são o neurologista infantil Tiago Guzmão e a mãe empreendedora Brunella Vettorato. Muito bem-vindos ao programa. Brunella, eu vou começar com você. Eu queria que você me contasse um pouquinho. Você tem 2 filhos, um pequenininho de 11 meses, um maiorzinho de 7 anos de idade. Como é que está com o de 7 anos de idade aí durante a pandemia? Isso, eu tenho a Laura de 11 meses e eu tenho o Rian de 7 anos, né? Essa pandemia foi bem sufocante para mim, porque o meu filho, que era extremamente agitado, corria pela casa, brincava bastante, eu vi ele mais cabisbaixo em casa, só queria ficar sentado, deitado, celular 24 horas por dia. E eu entrei na fase de que, como a Laura nasceu em março, uma semana antes da gente ficar isolada, eu fiquei sozinha e eu não estava conseguindo lidar com a situação de ter uma recém-nascida em casa e ficar junto com ele isolado, né? E ele sentiu muito a minha falta como mãe, que antes era só eu para ele, e como eu não estava presente na vida dele, ele achou um meio dele ficar intertido, que foi com o celular. A pandemia, ela veio realmente não só para machucar ele, a pandemia veio e machucou a minha alma também, como mãe, como empreendedora, como mulher. E eu estava me sentindo fraca por não conseguir lidar com os sentimentos do meu filho, né? Eu olhava assim para o meu filho me olhava assim com aquela carinha de triste, porque não tinha o que fazer. Ele ficou isolado dentro de casa em um apartamento de 3 quartos. E você sem ninguém para te ajudar, né? Para você poder se dividir. Sem ninguém. Imagino a sua aflição. É comum isso, doutor? Tá bem comum esse quadro da Brunella, não é assim uma novidade. As mães têm ficado bastante, os pais angustiados com essa questão, mas a Brunella, de uma forma muito específica, uma bebê. Imagina. Sim, Daniela, ela tem o exemplo perfeito de o que foi a pandemia, quais serão as consequências deste ano preso com isolamento social, a que ponto chega a criança, o limite da criança, dos pais, os atritos, enfim, a falta da socialização da criança. Então, a gente está falando ali de uma pandemia que afetou a parte educacional, certo? Pais sobrecarregados de serem pais, né, estimuladores, como sempre são, também educadores, mas também professores. Então, a responsabilidade que os pais tiveram nessa pandemia afetou a parte, provavelmente, educacional também, a sobrecarga, e emocional. Um excelente exemplo aí de como a pandemia afetou o emocional, social, afetivo, sono dessas crianças de hoje, viu? Como é que você vem contornando, vem tentando minimizar essa situação? Fazendo o planejamento do meu dia, né? O meu trabalho ele é dentro da minha casa. E então isso me sobrecarrega muito mais do que se eu trabalhasse fora. Então eu faço o planejamento do meu dia. De manhã eu faço isso, de noite eu faço isso, de tarde eu faço isso. Mas sempre incluindo o Rian dentro do meu cronograma, sabe? Tirando ele um pouco do celular, tirando ele um pouco da televisão e fazendo com que ele viva comigo aqueles momentos que eu tenho de trabalho. Você passou a adotar essa tática desde quando?
Olha, eu comecei a colocar ele dentro do meu cronograma em novembro do ano passado. Como é que tem sido essa experiência? Muito boa, muito forte, é um aprendizado muito único. Eu achava que eu era muito conectada com meu filho, mas na verdade não era como eu pensava que eu fosse. Depois que eu comecei a Uau! incluir ele no Mas meu isso é uma cronograma, descoberta, uhum, sabe? Sensacional. Você me deixou até sem palavras. Sensacional, porque imagina a gente achar que é uma coisa e a gente realizar, né? Descobrir é. que na verdade é outra. Que interessante, eu quero que você continue falando. Qual foi o ponto aí que você percebeu que não era bem assim como você estava pensando? Quando ele teve uma crise de choro muito forte em uma noite, e que eu fui pegar ele, né, dorme no quartinho dele, a irmã dele dorme no berço no meu quarto, e aí ele de noite, acordou de madrugada e teve uma crise muito forte de choro. E eu levantei, fui olhar ele, fui ver o que ele tinha, ele falou assim para mim: "Mãe, eu tô perdendo você". Foi isso que ele falou para mim. Aí eu comecei a ficar mais ligada nas coisas, comecei a incluir ele dentro do meu planejamento, do meu De que forma cronograma. você faz isso? Como que é essa inclusão dele na sua vida? Então, como a minha loja ela é dentro da minha casa, é em um quarto. Então, quando eu tenho pedidos para embalar, falo, Rian, vem ajudar a mamãe a embalar. Aí ele vem, me ajuda a embalar, coloca o adesivo, eu ensino para ele como dobra uma blusa, olha, é um cheirinho que a gente bota. Então, ele fica aqui junto comigo. Não é sempre que eu coloco ele dentro do meu negócio, Uhum. de trabalhar comigo, mas eu tiro dias assim, tiro dias para fazer um dia de cinema com ele, de pipoca, de suco, ou até mesmo de tirar 30 minutos do meu dia e sentar com ele para poder assistir desenho ou fazer alguma atividade que ele queira. Andar de bicicleta na Uhum. rua, essas Do- coisas. Doutor, ela na idade dele, ela poderia também incluir alguma atividade que ele tivesse contato com a irmãzinha, que ele pudesse contribuir? Que dicas que você daria? Sem dúvida, você vê o exemplo da Brunella, que como a ficha caiu das consequências já no final da pandemia, né? Mas como que a gente foi pego de surpresa, a escola, realmente a mãe, o pai, então assumiu a criança realmente 24 horas, sendo o papel não só de cuidador, como estimulador, como também de professor, sobrecarrega. Mas o exemplo dela aqui, que ela seguiu a partir de novembro, foi excelente, mas principalmente eu falo, manter rotina. Que dificuldade que é manter rotina numa época de quarentena. Uhum. Então, a gente fala aqui, hora para acordar, hora para almoçar, sim, no meio da quarentena, hora para o lanche da tarde, hora para dormir, sim. Não é porque não tenho aula presencial no outro dia que eu não vou ter a rotina. A rotina, ela estrutura a vida da criança, certo? Ela melhora até a parte do humor se o sono está adequado. Então, se eu tenho uma ausência de rotina, provavelmente essa criança vai sofrer, né? A parte Uhum. todinha de falta, né? De muita liberdade sem a obrigação. Então, o que a Brunella fez a partir de novembro foi estruturar uma rotina, incluir na rotina dela as atividades que ele possa estar fazendo, né? Então, é o seguinte, muitos pais cometeram muitas vezes por não saber, né, o excesso de telas eu falo tablet, telefone, computador, videogame na rotina das crianças. Uma ausência de rotina, Daniel. Um Qual é o excesso de tela, prejuízo? né, eu falo que é a faca e o queijo na mão para desandar. Uhum. Humor, ansiedade em criança não é igual a ansiedade no adulto. Ansiedade de criança, olha, choros, tá certo? Distúrbio do sono, a demora para iniciar o sono, e aí vem ali os tiques, os toques, né? A sensação muitas vezes de mais uma labilidade emocional, choros a troco de nada ou sem sentido, medos extremos, né? O tirar a casquinha do machucado, puxar cabelo, enfim, roer unha. Olha quanto de coisas que a gente vê numa criança ansiosa que é igual uma bola de neve. Começa, muitas vezes, e aí daqui a pouco a gente estoura. E até os pais perceberem, a gente já está uma criança que está inserida numa ausência de rotina, um distúrbio do sono e viciado em telas. Só Uhum. abrindo um parênteses aqui, gente, 2011, agora o novo CID-11, que é o Código Internacional de Doenças, a partir de janeiro de 2022 agora, ele entra em vigor em todo mundo.
E a game disorder, não sei, então o transtorno dos jogos, né? Ele agora vai passar a ser realmente considerado uma doença, certo? Com critérios bem definidos de vícios, de abuso, né? De tablet, telefone, internet, jogos. Então, olha como é que a quarentena aflorou, exacerbou o uso dessas telas na rotina da criança, Agora, o que que levando a ocorre, consequências doutor? graves, né? Isso. O que que ocorre? Por exemplo, uma criança de até 4 anos. Eu comecei falando desse relatório da Organização Mundial de Saúde. Então, uma criança de até 4 anos, muito exposta. Eu lembro que uma vez eu estava no banheiro de um restaurante e vi uma criança num carrinho, com certeza tinha menos de 4 anos, e a habilidade com que ela mexia no tablet, eu falei assim, caramba, nem eu faço isso. Então, assim, aí fala, porque é careta, nada a ver, tanta coisa, tanta cor, tanta informação, né? E o que faz mal? Vamos falar primeiro das crianças até 4 anos de idade. A gente não é contra, né, a digitalização do mundo. O mundo é um mundo digital, a criança é digital. A gente está falando aí de limites e regras dentro de casa pelos pais. A criança não tem noção de consequência, quem dá consequência são os pais. A falta de consequência do abuso é que gera o transtorno, é que gera a doença, certo? Então, é limite para tudo. Se a criança não pode também andar de bicicleta o dia todo, como é que vai ficar, então, na frente do computador o dia todo, não é verdade? Mas o que Então, que acontece, doutor, no cérebro? É uma questão do olho, é uma questão da habilidade sensorial, motora, Isso atrapalha cognitiva, o que que é? memorização, concentração, isso atrapalha a organização perceptual, capacidade inibitória, as funções executivas, que eu falo de córtex frontal, né? Então, atrapalhando também, a gente sabe que a luz azul, por exemplo, quando vai dormir, de tablet, de telefone, interfere, né, no pico de melatonina, na metabolização da melatonina, então atrapalha a indução do sono, levando a distúrbios do sono, quem usa muito tela, tablet. Mas você tocou num ponto da Organização Mundial da Saúde, que é também da Academia Americana de Pediatria e Neurologia, a Academia Brasileira, Associação Brasileira de Pediatria, que reitera o que os Estados Unidos fala de regras e limites, né, para crianças e adolescentes do uso de telas. Então, o guideline, então, a cartilha, ela é bem afirmativa. Então, ela contraindica, ela não estimula, em menores de 2 anos, qualquer criança, né? Então, abaixo de 2 anos, o uso de telas. Então, antes de 2 anos de idade, por favor, evitar ao máximo Inclusive telas. televisão. Não usar. Por não quê, usar doutor? Nenhuma. Estou sendo insistente, que jornalista é assim, quer saber por quê, é a fase da criança perguntando por quê. Mas por que não? É uma fase da criança, é uma fase social. A criança aprende imitando. Como é que uma criança aprende imitando o social numa tela fria, na verdade? A gente está ali ganhando o mundo, vendo, imitando. A imitação é uma contingência, é um aprendizado muito importante. E a criança ganha marcos socioafetivos convivendo com outro ser humano, vendo o ambiente, explorando os sentidos, e não na frente de uma tela. Perfeito. Então, a tela, ela não vai dar nunca a parte cognitiva, emocional, afetiva, né, que a relação interhumana vai ter, certo? Então, principalmente numa fase social, onde eu estou desenvolvendo, né, o neurodesenvolvimento, a plasticidade, as sinapses, os processos ali de memorização. De substâncias entre neurônios. Exatamente. Ela amplifica muito mais sentindo, vendo, palpando, relacionando, imitando. É isso que aumenta a cognição. O falso, a inteligência, é que a criança fica presa num joguinho, numa estimulação de um vídeo no YouTube e muitas vezes perde. Ou seja, o virtual passa a ser maior do que o real, né? Este é o perigo. E aí, continuando, a partir de 2, né, 3 anos até os 6 anos, aí libera a Sociedade Brasileira, Americana de Pediatria, até no máximo meia hora, né, 1 hora. A partir de 6 até os 9, 10 anos de idade, no máximo 1 hora por dia. E assim por diante, no máximo até 2 horas por dia, sempre com supervisão. Lembrando, né, de cyberbullying, certo? Sim, o bullying, muitas vezes, feito pela internet, o perigo ali da sexualização precoce, vendo vídeos, enfim, da violência que é feita com a criança. Porque está no mundo, né? Está na rua.
Na verdade, está na rua, né? Porque qualquer pessoa pode chegar ali e começar a conversar com a criança. Quando você fala exposição a telas e etc e tal, então não adianta, de repente, os responsáveis falarem assim: ah, mas olha, mas o meu filho fica assim em frente ao tablet, mas são só jogos educativos. Também não é legal. Também tem que seguir essas regras, né, essas orientações, vamos dizer assim, que a Organização Mundial de Saúde fala, que a Sociedade Brasileira de Pediatria reitera. Está valendo isso, mesmo que o conteúdo seja educativo. Jogos educativos, lazer e tudo, eu estou falando do tempo de tela. O virtual como todo tem limites, né, sugeridos. Eu falo bem assim, Daniela, que quem manda é pai e mãe, certo? A gente orienta o que a gente vê de consequência. A gente não quer que chegue no nosso consultório de neurologia infantil a consequência, o distúrbio do sono, a ansiedade que tem que ser medicada, né, os transtornos opositores desafiadores, os distúrbios do aprendizado, a desatenção, a hiperatividade, né? Enfim, e as consequências mais como obesidade, o sedentarismo, né? Então, o que chega para a gente já é uma consequência já que a gente precisa tratar, muitas vezes medicamentosamente, né? Enfim, a gente quer evitar isso. Por isso que a gente orienta e tem as cartilhas aí para reiterar essas informações. Tanto educativo como a parte de estimulação ali, de prazer ali, com jogos e tudo, entra nesse tempo limite, viu? Tá. Doutor, eu quero que você fique pensando aí em um caso, só para a gente ter ideia da gravidade do negócio, porque, por exemplo, eu tenho uma amiga que tem uma sobrinha que ela teve um surto em frente a uma tela, né? E eu fiquei pensando, mas gente, uma tela do computador, a pessoa surtou, foi parar numa clínica, internada. Eu te dou um exemplo aqui clássico, aqui, de final de ano, enfim, no meio da pandemia, de adolescentes assim que não podem desligar o telefone está com a bateria viciada, não, está com o telefone ligado na tomada, e se a internet, o Wi-Fi cair, quebra a casa, a televisão, bate no pai agressivos. E na mãe, certo? Eu tenho agressão contra pai e mãe, enfim, material pérfuro cortante, né, se põe em risco e põe os outros, os parentes, vô e vó em risco, agressividade não só verbal, como também física. Então, neste ponto, a gente já tem ali uma consequência danosa, um vício, né, desse uso dessas telas. É como... Né? Então, é uma droga. Provavelmente, esse sistema de recompensa, né, que é dos ilícitos, que está sendo pesquisado uma parte muito semelhante a essa parte de vício por tablet, por tela, por telefone, né? Meu Deus. Deixa eu falar um pouquinho com a Brunella também. Brunella, seu filho tem celular próprio, ele usa o seu celular, como é que é o uso aí na sua casa? Ele tem o celular dele, ele não usa o meu, não deixo nem dele, nem não uso o meu nem o do pai, ele tem o celular dele. Mas é tudo como o doutor falou, a rotina, né? Ele tem afazeres em casa, porque aqui na minha casa é eu, ele e minha filha. Meu marido trabalha muito tempo viajando, então eu coloco ele, o Rian, a fazer afazeres dentro de casa, arrumar o quarto. Então você quer fazer isso, mas independente de ser dentro ou fora do celular, você tem um compromisso comigo de você arrumar o seu quarto, de você arrumar a sua cama, de você arrumar a sua roupa, e depois você mexe no seu celular. Mas é tudo dentro do meu planejamento e da minha rotina que eu crio junto com ele. Tem um aplicativo que eu instalei no meu celular e instalei no celular dele. Então, ali eu consigo ver tudo que ele faz, tudo que ele assiste, tudo que ele joga, e é tudo monitorado. Você tem meia hora para assistir isso, meia hora para assistir o joguinho. O próprio celular mesmo, no aplicativo, eu já faço o bloqueio. Já deixo programado para bloquear. Bloqueio o celular, ele deixa lá no lugarzinho que tem que ficar e ele vai fazer as atividades dele. Ler um livro, melhorar a escrita dele, porque com a pandemia, a escrita dele estava vindo ótima. Aí veio a pandemia, celular demais, desenho demais, ele deu uma caída. Até porque o VC para você, né? O KD é um K com um D, então assim. Exatamente. Troca todas as letras. Ele sabe falar certamente, mas na hora de escrever ele não consegue. E isso foi também por conta do uso do celular, do uso do YouTube.
O doutor até falou assim em relação a criança menor, que exemplos, né, e tal, que quando a gente mostra para a criança o efetivo, isso e aquilo, e o adolescente também. Eu tenho caso mesmo na minha família que eu tenho uma prima que ela, por tanto ficar em celular, ela começava a falar iguais os desenhos, ela agia iguais os desenhos. Ela ficava triste quando a minha mãe tirava o celular dela para ela poder lavar a louça. É a inversão do virtual pelo real. Os amigos passam a ser amigos virtuais, e o contato pessoal, e o olho no olho, e o sentimento, a troca, e a emoção, sabe a teoria da mente, a empatia, é se eu me colocar no lugar do outro, sentir o sentimento do outro. Como é que eu vou explorar, exacerbar isso com uma tela, não é verdade? Como é que eu vou Exatamente. ter, né, nessa emoção, como é que eu vou ser emotivo ali se eu estou invertendo real e virtual? Uhum. Por mais que haja interatividade. Agora, Sim. Brunella, como foi essa negociação? Porque, assim, pelo que você me disse, ele passou um bom tempo, assim, ficando, sei lá, quase que o dia inteiro, não sei quantas horas, aí você vai poder confirmar quando você for responder, envolvido com celular, com televisão e etc e tal. Como é que foi para você fazer essa mudança de chave? Teve alguma resistência? Como é que foi essa resistência? Que artimanhas você lançou mão? Porque tem muitos pais que assistem o nosso programa e ficam assim, caramba, mas como é que eu vou começar isso agora? Ele vai, por exemplo, como o doutor falou, quebrar tudo, ele vai ficar chateado comigo. Já pensou eu aqui num ambiente pequeno, trancada, com meu filho com raiva de mim, gritando, batendo porta, dando ataque, enfim. Como que você fez isso? O Rian, ele não é uma criança, como eu posso dizer, muito e nem muito, sabe, para fazer bagunça na hora de eu falar assim, você não vai fazer isso, ele espernear. Ele não é assim. Ele consegue me entender, mas ele acha que se ele fizer uma carinha de tristeza profunda, eu vou liberar tudo para ele. E não é. E eu me sinto, às vezes, doutor, uma mãe muito dura com ele, porque quando eu falo com ele não é não, comigo tem que ser não é não. Se eu falo com ele, filho, agora não é hora, ele tem que seguir o meu não. E ele não estava querendo seguir o meu não. Então, quando eu falava com ele, Ian, deixa o celular, filho, vamos fazer alguma outra coisa, vamos pintar, vamos desenhar, vem aqui, vem trocar a fralda da sua irmã. Ele não fazia pirraça, Uhum. mas ele pegava, ficava com a cara triste e sentava no chão, no cantinho. E ali ficava. Aí ele fazia assim com as perninhas e botava a mão assim. E ali ele ficava, tentando fazer com que eu mudasse de ideia e desse para ele novamente o celular. E ele fez isso muitas vezes, de novembro até final de dezembro, eu sofri um pouco em relação a isso, porque eu via ele triste, com aquelas lágrimas nos olhos, e eu achava que a mãe ruim era eu. E eu tinha que devolver o celular para ele. Mas eu sempre fui muito firme em relação a isso. Corajosa, né? Passando por tudo isso sozinha, com o bebezinho, ainda tendo que ver seu filho dessa forma. Parabéns, Brunella, parabéns. Doutor, sua palavra a respeito aí da Brunella, como é que... Brunella, eu quero que você também traga suas dúvidas aqui, alguma coisa que ainda não está funcionando para você, porque é a oportunidade de você ter uma troca com uma pessoa. O doutor estuda muito, né? Antes do programa, da gente começar a gravar o programa, ele estava falando aqui o Ele é quanto ele quase meu estudou. vizinho, né? Porque ele é de Vitória e eu sou de Jacaraípe. Tá vendo? Porra, que bom. Brunella, eu falo bem assim que a sua explicação, o seu exemplo, os pais vão se identificar muito, viu? Olha a sobrecarga sua sozinha, né, em conta de dois, idades diferentes, a dinâmica que você tem que ter com o pequeno, o jogo sentimental, né, sem noção de consequência que ele fazia para querer, né, a gente vai entender a função do comportamento. Qual que é a função do comportamento? Era para obter o que ele queria, então ele ia na consequência do sentimental, querendo que você dê o telefone celular para ele. Mas quando é este modo de educação, através do limite do Heber com diálogo, eu falo que é um sistema educacional positivo, certo? A criança vai entender, na base do diálogo, do carinho, do amor, mas com o posicionamento firme dos pais, que aquilo ali é um efeito educativo, né, e não punitivo.
certo? A punição sem explicação, aí é ruim, certo? A gente nem usa método punitivo porque não dá certo. Agora, quando você dialoga, quando você dá opções, e aí você fala com um tom de voz afirmativo, porém educativo, acho que a criança entende muito mais perfeitamente. Agora, você já pensou a situação dos pais, ela presa dentro de casa, sem muitos estímulos, como é que foi, assim, muito, entre aspas, né? Aceitável se ela está sem argumentos ali do telefone celular como um dos métodos do brincar. Não é o mais saudável. Mas também eu faço um alerta, como que é difícil a mãe, o pai, sentar no chão o dia todo e inventar coisas para o filho, certo? Como que é Claro. difícil a dinâmica da casa, a dinâmica de uma criança pequena, e eu sentar no chão com meu filho para cada dia, cada hora ter novos métodos de incentivo, né? Eu acho isso totalmente impossível, porque eu já tentei, isso para mim não dá. Na realidade, eu entendo perfeitamente que essa pandemia aflorou o uso dos tablets de telefone, mas tudo com rotina já organiza. Vamos supor que quem está vendo aqui não vai ter, ou não está tendo dificuldade. Hora para acordar, para lanchar, para almoçar, lanchar e jantar, já organiza a rotina da criança, que não tem, certo? Colocando lá um treinamento ali de aula online de manhã, se a criança permitir, e um reforço que ela vai fazer atividade à tarde, pronto, eu já preencho muito a rotina da criança como se fosse ela está indo para a escola. E aí a gente vê que vai ter hora. Então, você combinar com o seu filho, olha, eu não sou contra a parte de tecnologia, de jeito nenhum. Como eu falei, o mundo é digital. Mas o combinado com a criança, hora para começar e hora para terminar, é a melhor coisa que o pai pode estar fazendo nesse momento de pandemia, certo? Você vai mexer, né? É uma brincadeira, sim, mas hora para começar e hora para terminar não leva exageros a nenhuma criança, viu? É como Renato Russo, né? Disciplina é liberdade. Existe alguma idade, doutor, que o uso possa ser liberado assim, completamente, deixar por conta? Tem Eu alguma falo que idade de mais segurança, vamos dizer assim? tem uma pesquisa, Daniele, da TIC-Kids, que é o maior órgão regulador da internet no Brasil, que crianças de 9 até os seus 17 anos, 80% já mexem com telefone celular. Dessas mais de 80% dessas crianças, 20% já sofreram ou presenciaram o cyberbullying, que é o bullying através da internet, né? Ou algum tipo de violência. E destes daí, em torno de 8% já presenciaram ou souberam de casos de self-cutting, que é o se cortar, né? Então, Autoflagelo. pode ser criança, pode ser adolescente, pré-adolescente, que os pais não podem liberar o telefone sem ter a visão de senha, igual a Brunelli fez aqui, a Brunella fez, para colocar um aplicativo de ver o que está entrando. A gente sabe que o mundo ali tem uma malícia demais, que eles não têm muitas vezes a maturidade, mas se eu for colocar uma idade ideal, depende muito do o quanto o pai cativa a maturidade no seu filho, o quanto ele tem de retorno dessa maturidade. Ajuda em casa, estuda direitinho, dá conta do recado dos seus estudos, né? Está dormindo bem, alimentação boa, né? É um menino ali que tem ali uma reciprocidade de maturidade bacana com seus pais, é aquele começar a liberar com supervisão, sempre com A supervisão, gente já está até com que tempo. adquira a maturidade. Desculpa, doutor, a gente já está com o tempo estourado, mas eu só vou insistir numa perguntinha, que é assim, por exemplo, não tirou nada, a criança está lá em frente à tela do computador ou da televisão, como no caso dessa menina, né, dessa pré-adolescente, que teve um surto com o negócio funcionando, com o computador funcionando. O que acontece? Foi alguma coisa do conteúdo ou tem alguma questão aí neural, de Já entra substâncias do naquele sistema, organismo? a gente precisa muitas vezes agora intervenção comportamental, psicólogo comportamental para dar um segmento, qual é o motivo desse descontrole emocional e provavelmente avaliar as comorbidades, ansiedade, né, agressividade com tratamento medicamentoso, se necessário, viu? Mas pode ser químico também, a questão pode ser química e não necessariamente o conteúdo, pode ser das luzes, alguma coisa assim? É difícil. Eu acredito que é o sistema de recompensa, já é o vício, né? O sistema dopaminérgico, que a gente chama cerebral ali, que já está naquele sistema de hiperestimulação, que precisa daquilo o tempo todo para se acalmar,
para se entreter, né? Então, por isso que eu estou falando que o CID-11 já vem com esse tipo de transtorno e merece tratamento já, né? Nesses Então, casos. então a rotina que a gente conversou, então a rotina vale para todas as idades. Todos. Eu vou colocar 3 principais, os neurotipos que eu falo com crianças, né, sem nenhuma dificuldade ou transtorno, mas principalmente o hiperativo, o desatento e as crianças com atraso de linguagem, que são as crianças do espectro autistas, elas precisam de uma rotina bem estabelecida, né? Sim. Esses 3 perfis de crianças precisam muito mais dessa rotina. Toda criança precisa de rotina. Esses 3 perfis merecem uma atenção maior, viu? Uhum. O que não quer dizer que as outras, até porque a gente começou o programa falando disso, do meio para o fim, também você falou das faixas etárias. Muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos, doutor. Brunella, parabéns pela tua força, pela tua coragem de mulher, e por você ter tido essa sacação, porque eu acho que assim é uma grande dica para o pai, que de repente eu já ouvi amigos falarem, mas poxa, eu não sei como brincar com meu filho, entrevistados falando, eu não sei como brincar com meu filho. Poxa, traz para uma atividade na hora de fazer a comida, né? Claro, tomando as precauções para não estar com faca na mão, nem nada disso. Ou para poxa, mas o meu trabalho não inclui isso que a Brunella falou. De repente ajudar com alguma outra coisa da casa, como você falou, atividades da casa. Acho que são coisas muito saudáveis e eu tenho ouvido muito isso aqui ao longo desde 2015 que a gente está no ar, ao longo de todos esses anos no Educação. Muitíssimo obrigada, parabéns para vocês e eu tenho certeza que esse programa vai ajudar muita gente. Até a próxima. O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Dias de paz e até lá!